Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo. Bom, tem que explicar que eu estou um pouco sumido, né? Eu havia preparado os comentários que eu iria fazer sobre a última partida do Flamengo, que seria um vídeo que sairia ou no domingo mesmo, na parte da noite, ou na segunda-feira de manhã. Só que aconteceu um imprevisto. Um dos melhores amigos que eu tenho, ele teve um AVC. Ele está internado, né, esse meu amigo. Então eu não tive cabeça, eu estava com tudo preparado, com as anotações já, tudo certinhas, mas eu não tive cabeça. Tanto que eu nem quis gravar mais o vídeo. Vou fazer esse vídeo hoje, né, que eu vou falar algumas regras da vida para todos vocês, que é para a gente entender que a vida é algo muito rápido. Vocês não têm noção, não têm ideia de como passa rápido. E o que a gente deve aproveitar e levar sempre em consideração são os bons momentos. Então eu vou citar para vocês algumas regras básicas que muita gente não se dá conta, que essas regras podem fazer com que a sua vida e a vida das pessoas que convivem com você melhore. Né? Então esse é o objetivo. E o vídeo vai ser para falar justamente sobre isso. Bom, uma das que eu anotei para vocês aqui, fazer as pazes com o passado. Não é? Quando você tem algum problema, algum trauma de infância, algo que ficou no passado. E isso de você fazer as pazes com esse passado, alguém que você teve um desentendimento, algo do tipo, é para não estragar o seu presente e nem o seu futuro. Porque muitas pessoas eu tenho percebido que conduzem as suas vidas baseadas no que aconteceu de ruim e não naquilo que acontece de bom a vida toda. Porque a vida é assim. Acontecem coisas ruins e coisas boas, ou coisas mais ou menos, mas você tem que aprender com as coisas que acontecem em sua vida e fazer de tudo para lembrar das coisas boas, dos momentos bons. Vira e mexe eu vejo alguém comentando sobre algo de ruim que aconteceu no passado e aquilo tem uma força na vida da pessoa que eu observo que leva a pessoa para baixo, piora a situação da pessoa. A pessoa fica triste, remoendo coisas ruins que aconteceram. Eu costumo esquecer ou tentar esquecer as coisas ruins que me aconteceram. E eu não gosto quando alguém tenta lembrar de algo de ruim que aconteceu. Eu não me sinto bem com isso. Eu anotei outra coisa aqui. Seu passado não define quem você é. Você sabia disso? Apesar de algumas pessoas dizerem que sim, não é bem assim. O seu passado, é claro que as coisas que você fez durante a sua vida, elas são parte de você, mas também são parte daquilo que você foi. Porque você pode ter mudado. O que define você como pessoa são as suas ações, a sua fé, as suas crenças. Isso que vai definir você como pessoa, aquilo que você acredita e aquilo que você faz. Porque não adianta você posar que é um tipo de pessoa, mas na sua vida você faz o contrário daquilo que você fala, por exemplo, ou daquilo que você defende. Então, o que vai definir quem é você como pessoa são as suas atitudes e as suas crenças. É simples, essa é uma regra básica. A outra que eu anotei aqui, não importa que os outros pensem de você. O que importa é quem você é, quem você sabe que você é, né? E o que você pensa sobre isso, sobre você. O que você pensa a seu respeito. Se você aprendeu, se você melhorou. Porque a vida também é uma escola, é um ensinamento. E você tem que avaliar se você aprendeu algo. Você cometeu erros, isso é normal cometer erros. Mas você tem que aprender com esses erros para você não cometer de novo, não é? Porque aí é ignorância, é burrice. Então não se preocupe com o que as outras pessoas pensem de você. Acontece muito
de às vezes você está interessado numa garota, algumas pessoas maldosas enchem a cabeça da garota a seu respeito e outras pessoas maldosas também, geralmente com segundas intenções ou querendo te prejudicar, enchem a sua cabeça com relação à garota. Vocês dois se amam e de repente vai ser destruído porque você vai dar ouvidos à opinião de outras pessoas. É claro que quando uma pessoa te avisa sobre outra e todo mundo fala a mesma coisa da outra pessoa, aí você já fica atento, né? Claro. Mas quando alguém fala e você percebe que é em questão de maldade, não quer ver você feliz, aí tem que abrir o olho com esse tipo de pessoa. Então, se preocupe com o que você pensa sobre você. Se você está no caminho certo. Se você sente que você está fazendo certo. É só com isso que você tem que se preocupar. A outra coisa que eu anotei aqui é que o tempo cura quase tudo. Eu costumo dizer que até para a morte tem solução. E não pensem que eu sou insensível. Mas a solução para a morte é enterrar. Porque isso é a única certeza que nós temos na vida. Um dia todo mundo morrerá. Essa certeza é absoluta. Então a gente tem que entender que quando alguém que a gente ama deixa a vida, parte, é porque provavelmente ela cumpriu a missão que ela tinha que cumprir nessa vida. Então a gente tem que entender que nem sempre é a nossa vontade, ou quase nunca é a nossa vontade que vai prevalecer, porque a gente sempre quer manter aquela pessoa perto da gente. Mas a vida é assim, a vida ensina. E quanto mais velho você fica, você nota que você vai perder mais pessoas. Vai passando o tempo e as pessoas vão envelhecendo, outras pessoas morrem jovens, mas isso é da vida. A gente tem que entender que Deus, ele tem a sua vontade. E a gente não entende, né, as vontades de Deus. Então a gente tem que tentar continuar para assim cumprir a nossa missão, porque cada um de nós tem uma missão. E quando chega ao fim, aí é o momento em que Deus nos leva. É basicamente assim. A quarta que eu anotei aqui, ninguém é a razão da nossa felicidade. Eu, por muitos anos, eu tinha essa ideia de que para ser feliz, eu precisaria daquela mulher que eu tenho algum sentimento, ou que eu tenha algum sentimento. Com o tempo eu pude ver que, primeiro de tudo, a gente tem que se amar. Você tem que se amar. Você precisa de você mesmo para você ser feliz. Eu não sei se vocês perceberam, às vezes acontecem de algumas mulheres que têm alguma sabedoria ou que adquiriram alguma sabedoria com mais velhos, elas costumam procurar homens mais velhos do que elas. Vocês sabem por que isso acontece? Quando uma mulher percebe que o cara ele vive bem sozinho, quando o cara tem as emoções controladas e ele vive bem consigo mesmo, quando o homem ele vive bem consigo mesmo, e isso vale para as mulheres também, qualquer pessoa que vive bem sozinha, ela vive bem com alguém, porque ela sabe lidar com as coisas da vida. Porque a coisa mais difícil da vida da gente é a gente lidar conosco mesmo. Vocês sabiam disso? Porque lidar com outras pessoas, às vezes a gente discorda e tal, mas quando o problema que você tem é consigo mesmo, é interno, aí lascou. Então, é por isso que acontecem ou de mulheres mais jovens procurando homens mais velhos, porque geralmente são mais sábios, não é? Aprenderam a lidar com as emoções, com as coisas da vida. É por isso, acontece isso também de homem procurar mulher mais vivida, mais experiente, é justamente pelo mesmo motivo. É porque a pessoa aprendeu a lidar com as emoções. É claro que tem gente de qualquer idade que tem controle das emoções e que aprendeu. Como tem gente mais velha que é todo perdido, não sabe de nada,
não consegue conviver com ninguém. Isso tem, mas a gente observa pela conduta da pessoa, como ela lidar com a pessoa, da família, o vizinho, os amigos, os pais, se tiverem os pais vivos ainda. Então é assim que a gente observa, é pela atitude de convivência da pessoa. Aí você percebe que aquela pessoa amadureceu. Então, entenda, ninguém é a razão da sua felicidade. Você tem que ser a razão da sua felicidade. Agora, a quinta alternativa. Não compare a sua vida com a das outras pessoas. Eu já falei isso também em outros vídeos. Várias aqui eu falo em outros vídeos também. E também não devemos julgar as outras pessoas. Sabe por quê? Porque a gente não sabe a história de vida da outra pessoa. Ela não sabe a nossa história de vida. Porque é a história de vida, aquilo que a gente já vivenciou, já passou, que às vezes faz com que a gente haja de alguma forma. Às vezes você tem uma aversão a relacionamentos, é porque você já teve relacionamentos que foram destrutivos. Então não julgue aquela pessoa que não quer casar, ou aquela pessoa que prefere ficar sozinha. Geralmente esse tipo de pessoa passou por algumas coisas e a gente não sabe, não é? Então não julgue. Assim como tem pessoas que estão sozinhas e gostariam de estar com alguém. Só que não encontrou aquela pessoa certa e permanece sozinha até encontrar a pessoa certa. Então nunca compare a sua vida com a das outras pessoas. Você tem que comparar a sua vida com a sua vida mesmo, quem você foi no passado. Se você agora, nesse momento, está melhor do que você era. A comparação é com você mesmo, não é com outras pessoas. Estão entendendo, não é? É simples, isso é bem simples. A sexta, pare de pensar tanto ou de querer saber tudo, porque isso é impossível. Ninguém sabe tudo. Ninguém tem as respostas de todas as perguntas. E caso alguém diga que tenha todas as respostas, essa pessoa provavelmente pode ser uma pessoa muito doida, muito louca. Não existe isso. Até os especialistas, em quaisquer que sejam as áreas, ele não sabe tudo sobre aquela área que ele atua. Tá entendendo? Então ninguém sabe tudo. Então não se culpe por não ter todas as respostas. A vida é isso, dúvidas. As dúvidas que nos empurram para frente. Então não fique neurótico com relação a isso. A vida é assim mesmo. A sétima aqui diz que é algo que é interessante. Sorria, seja educado com as pessoas, cortês. E sorria, porque o sorriso faz com que aumente a sua vida, o tempo de vida. Dizem isso, né? Os antigos falam muito disso, que aquelas pessoas que vivem com bom humor, é mais ou menos isso, ter o bom humor. Porque imagina, você ficar triste o tempo todo, choramingando, isso aí provavelmente encurta a vida. A imunidade baixa, né? Você vai ficar com a saúde em frangalhos. Então faz todo sentido nessa que eu encontrei aqui. Sorria mais, veja vídeos engraçados, converse com pessoas que você gosta, que você ama. Uma outra coisa que eu lembrei aqui agora é uma das regras que eu acho mais importantes. Tem a ver com gratidão e tem a ver com valorização. Muitas pessoas elas deixam para valorizar ou agradecer ou sentir saudades das pessoas que amamos, né? Depois que a pessoa parte. Isso é muito triste. Eu vejo muita gente, depois que os pais ou entes queridos partem, ficam choramingando o tempo todo, dizendo que estão com saudades, que sentem muita falta. Mas em vida não fazia isso, não demonstrava carinho, não demonstrava amor. Então o que eu sugiro para vocês é que as pessoas que você ama, você tem que dizer isso e mostrar isso com atitudes.
Seja grato àquelas pessoas que fizeram bem para você e demonstrem gratidão. Deixem que elas saibam que você é grato. Deixem que elas saibam que você as ama. Porque depois que partiu, já era. Depois que partiu, não tem jeito. Você tem que valorizar as pessoas que te cercam em vida. E caso alguém diga que isso é bobagem, bobagem é quem pensa diferente disso. Pessoas que não têm gratidão, que não têm amor, não sabem o que é a vida. E não sabem o que estão perdendo. Porque tanto a gratidão quanto o amor liberam emoções e sensações na gente que nenhuma substância feita pelo homem consegue superar. Então o que eu posso dizer para vocês é que tenham muito cuidado com as suas ações, como você demonstra afeto pelas pessoas. Hoje eu estava observando um negócio, eu lembro que eu falei esses dias em algum vídeo sobre um maníaco que tem aqui na minha área, que fica fazendo coisas obscenas com um membro sexual dentro do ônibus, mostrando para todo mundo e se tocando. Eu vi ele bêbado, chapadão, passou aqui em frente e entrou numa igreja que tem aqui perto aqui. Aí eu fiquei da varanda olhando, né, do segundo andar, olhando porque eu fiquei preocupado, porque é uma pessoa perturbada. Mas a igreja é algo que acolhe todo tipo de pessoas. E por eles terem fé, eles acreditam que se a pessoa está entrando na igreja é porque está procurando a salvação, não é? E não é bem assim que acontece. Não é? Mas eu não vou julgar nem o psicopata e nem as pessoas que confiam em gente desse tipo, porque para muitas pessoas que estão na igreja, o ato de salvar pessoas ou conquistar mais fiéis para a igreja, isso pode ser a missão dessas pessoas, não é? Mas eu sugiro para essas pessoas que tenham muito cuidado. Mas o que tem de gente que se faz parecer de um jeito e no fundo é outra coisa, não está no gibi. É muita gente fingindo ser quem não é. Então tenham muito cuidado com isso, mesmo que a sua missão seja salvar almas, salvar as pessoas. Tenha cuidado, porque a vida é curta e muitas das vezes a gente mesmo que encurta mais. Até o próximo vídeo.